Amém. Tem dias na nossa vida que parece que tudo dá errado. Sabe, quando você planeja alguma coisa e nada acontece da forma como você tinha pensado. Aí, tipo, você coloca lá o teu alarme e aí, de repente, você perde o alarme no dia seguinte, você perde o horário, aí você caminha para o ponto de ônibus rápido para não perder e, de repente, você vê que perdeu o ônibus que você precisava pegar para você chegar no seu trabalho. E, sei lá, você chega lá e, de repente, dá tudo errado, o chefe pede uma coisa para você que você não queria fazer e, de repente, você volta e aí cai uma chuvarada e você esqueceu o guarda-chuva em casa. E, para terminar o dia, você ainda chega em casa e dá uma topada com o mindinho no pé da cama. Sabe, aquele dia assim horroroso que você gostaria de esquecer. Aquele dia que você olha e fala, cara, que dia é esse? Parece que é o pior dia da nossa vida. Isso me lembra um filme que passou na década de 90, em 93, chamado Um Dia de Fúria. Você já viu esse filme? Muito maneiro esse filme, né? A Globo já passou várias vezes esse filme. O cara, em determinado momento, ele explode, né? Tá num trânsito horroroso lá nos Estados Unidos, e aí ele faz tudo que ele sempre teve vontade de fazer, mas nunca tinha feito antes. Mas enfim, é um cara desequilibrado e tal. Mas brincadeiras à parte, existem dias na nossa vida que a gente realmente gostaria de esquecer, que a gente acha que são dias muito ruins assim. Às vezes é o dia que a gente perde alguém muito querido, que a gente perde um pai, um irmão, uma mãe, um amigo que a gente não gostaria de perder naquele momento. Às vezes é um dia que, de repente, eu sou demitido do meu emprego e eu não sei mais o que eu vou fazer agora na minha vida. Ou, às vezes, é um dia que eu descubro uma doença muito grave, um diagnóstico de um câncer. O que vai ser da minha vida? Às vezes é um dia que, de repente, a minha empresa vem à falência e eu não sei mais o que eu faço. Existem dias que realmente são muito ruins, que a gente gostaria que eles nunca tivessem acontecido, talvez, na nossa vida, na nossa história. O nosso Deus, ele tem um dia assim, um dia que talvez seja considerado o pior dia da história. Se hoje Jesus estivesse aqui do nosso lado, pessoalmente, a gente pudesse ver Jesus fisicamente e perguntasse, Jesus, qual foi o pior dia da sua vida? Provavelmente ele diria que foi o dia da queda. Aquele dia trágico descrito em Gênesis 3, o dia em que o homem abandonou a Deus, o dia que o homem resolveu desobedecer, deixar para trás aquele relacionamento perfeito que existia entre a criação e Deus. Que tragédia esse dia! Que dia trágico! Que dia horrível, que dia escuro. Que dia foi esse? Existia um relacionamento perfeito entre o Criador e a criação, um relacionamento ideal, um relacionamento lindo, um relacionamento santo, uma conversa palpável na nossa dimensão, mão com mão, olho com olho, sorriso, abraço. Isso foi quebrado. Isso acabou. Isso acabou. Por uma escolha errada, isso tudo teve fim. Que tragédia. Que dia triste foi esse. E aí, milhares de anos se passam. Hoje a gente está aqui na Igreja Oceânica e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 22. Você pode abrir a sua Bíblia para a gente ler esse texto? Mateus capítulo 1, versículo 22. Mateus aqui, ele está relatando o nascimento de Jesus, tá? Só para a gente pegar um pouco do contexto. E aí, ele faz uma genealogia, desde Adão até chegar lá, Jesus mesmo. E ele vem falando alguns detalhes antes do texto que a gente vai ler. E ele fala aqui da crise que José estava tendo. José estava prometido em casamento para Maria, ele ia casar com Maria, ele ainda não tinha tido relacionamento sexual com Maria, e Maria se acha grávida. E aí, Mateus relata isso, que José entra em crise, ele resolve abandonar esse casamento, ele resolve deixar Maria para trás, e aí aparece um anjo em sonho para José e fala, olha só, não
se separa dela, porque o que foi gerado nela vem do Espírito, fica tranquilo, fica tranquilo. Afinal de contas, uma virgem ficando grávida meio... Às vezes eu não sei se você tem essa noção igual a minha assim, mas cara, a gente se acostuma um pouco com alguns textos, mas você consegue imaginar uma grávida virgem? Como que uma virgem fica grávida? Só coisas assim de Deus, sacou? A gente tem que às vezes olhar para essas coisas na Bíblia e ficar realmente encantado com isso. Que paradoxo é esse? Uma virgem ficando grávida. Mas enfim, e aí a gente vai ler agora esse texto aí de Mateus 1, capítulo 1, versículo 22, que diz o seguinte: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Hoje à noite aqui não é para falar coisa só trágica, não. Tem a boa notícia também para a gente. Existe a boa notícia para a nossa vida aqui nesse lugar. Apesar daquele dia trágico de separação, de morte, o dia da queda, o dia que a gente gostaria de esquecer se fosse possível, o amor e a graça de um único Deus, o Deus da nossa vida, soberano, o amor e a graça dele permaneceram. O amor e a graça desse Deus continuaram ao longo de toda a história. Apesar da gente ter ignorado a Deus, da gente ter desobedecido, Ele ainda queria você e eu por perto. Ele queria estar do nosso lado. O que mudou então nesse tempo? Se a gente começou a falar aqui de um dia trágico, de um dia horrível, em que houve uma ruptura no relacionamento perfeito de Deus com o homem, mas agora a gente lê Mateus 1, 22, que diz que agora existe um Deus conosco. O que aconteceu? É que entre Gênesis 3 e Mateus 1, Deus se manteve o mesmo. Deus se manteve o mesmo. A graça do nosso Deus superou qualquer falha que a gente poderia ter, superou qualquer erro que a gente poderia apresentar. O único Deus trouxe para a gente a esperança, prometendo para a gente um único Salvador. Jesus. Jesus. A única esperança que a gente tinha se tornou real, e é uma pessoa que tomou o meu lugar, pagou o preço dos meus pecados e me salvou. Jesus. Jesus. Hoje a gente tem um Deus conosco por causa de Jesus. Hoje a gente tem um Deus conosco por causa de Jesus. Jesus fez com que o pior dia para a humanidade se tornasse na história mais bonita de redenção. Uma nova chance. Emanuel, que significa Deus conosco. Em outras palavras, uma nova chance foi dada para você, uma nova chance foi dada para mim. Jesus então nasce. E aí, quando a gente lê o relato do nascimento de Jesus, agora escrito por Lucas e não mais por Mateus, a gente vai ver duas implicações diretas para a nossa vida. E aí eu queria que você também abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2, versículo 11. Lucas relata que havia pastores num campo e um anjo apareceu para esses pastores. E aí é o texto que a gente vai ler agora, Lucas 2, versículo 11. O anjo diz para esses pastores: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Nesse relato aqui, a gente pode perceber que o nascimento de Jesus é a certeza de salvação e paz. Mateus, ele chama atenção para o fato de um Deus conosco através de Cristo, através de Jesus, enquanto Lucas complementa isso, indicando que esse Deus, ele traria salvação e paz. E quais são as implicações disso para a nossa vida hoje, aqui, século 21? A primeira consideração que eu queria fazer com vocês é que a gente é salvo porque a gente tem um Deus conosco. Isso pode parecer simples, mas é mais bonito do que parece. O nosso pecado ele só pode ser perdoado porque Jesus nasceu. O pior problema que existia na história da humanidade, em toda a nossa vida,
foi resolvido porque Jesus nasceu. E aí a gente vê isso em dois textos, o de Mateus e o de Lucas. Um anjo apareceu para José primeiro e disse para ele, lá em Mateus 1:21, ele dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do quê? Dos seus pecados. E em Lucas 2:11 diz, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Deus conosco significa, em primeiro lugar, salvação. Salvação, a gente é perdoado e salvo porque Jesus nasceu e é Emanuel, Deus conosco. Em outras palavras, a gente só tem a salvação da morte eterna pelo perdão dos nossos pecados, porque Deus se importou. Porque Deus se importou. E Deus se importa tanto que até a crise que José teve é relatada na Bíblia. E a gente pode aprender com ela. Isso mostra para a gente várias coisas do tipo, Deus não se importa se você entrar em crise, Ele se importa com a tua vida. Ele ama muito você, Ele ama muito a mim. Jesus nasceu. Vocês lembram da tragédia da queda que a gente falou aqui no início? Ela teve fim com a vida de Jesus, que hoje vive com a gente. Deus conosco. O que seria da sua vida se não fosse Jesus por você? O que seria da minha vida se não fosse por Jesus? Enquanto estava preparando isso aqui, eu fiquei pensando quantos momentos eu já vivi na minha vida de tristeza, de dor. Mas eu tinha alguém para quem abrir meu coração. Eu tinha alguém para buscar, alguém para, derramar todo o peso que existia dentro do meu coração, na minha alma. Quantas vezes eu fiquei triste por alguma situação, mas eu pude entrar no meu quarto e eu pude chorar diante de um Deus que se importa com a minha vida. O que seria da nossa vida se não fosse Jesus? E o que é interessante é que não é só uma salvação da morte eterna, uma salvação que vai levar todo mundo para o céu. A gente tem uma salvação hoje aqui de uma vida vazia, de uma vida sem sentido. Jesus é Deus conosco para salvar a gente por inteiro. E eu quero dizer que Ele salva a gente em todos os aspectos da nossa vida, em todos os momentos, no passado, no presente e no futuro. Ele salva a gente por inteiro. Jesus é Deus conosco e isso vale para todas as áreas, todas as áreas da nossa vida, do nosso coração e da nossa alma. Ou seja, Ele também é o Salvador do nosso dia a dia. Jesus é Salvador do nosso dia a dia, e isso ensina para a gente sobre amor e sobre graça. Amor, porque o fato dele amar a gente incondicionalmente é que tornou tudo isso possível, e o nosso pior problema fosse resolvido. Ele trouxe a redenção para a gente, e graça, porque isso foi dado para a gente sem merecimento nenhum, não existe mérito. O amor e a graça de Deus trouxeram salvação para a gente. Isso porque Deus quis, desejou ser Deus conosco. O Deus que está do nosso lado todos os dias. Ou seja, parte dele, a intenção está perto. Parte dele, nunca da gente. É impossível a gente simplesmente querer e desejar esse Deus do nada. O início vem de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente tem essa noção um pouco equivocada. A gente tem aquela percepção de que se eu fizer alguma coisa, eu vou conseguir ter Deus um pouco mais perto, ou eu vou conseguir estar com Ele aqui do meu lado no meu dia a dia. Quantas vezes a gente parou para orar pensando assim, cara, eu vou orar para Deus me ouvir. Eu vou orar porque aí se eu orar Ele vai me ouvir, vai me abençoar. Quantas vezes a gente pensou que eu vou buscar um pouco mais para Ele estar perto de mim, porque se eu buscar Ele vai se aproximar. Ou quando a gente pensou que, eu vou ler a Bíblia um pouco mais para ter Jesus aqui perto de mim. Essas coisas a gente faz porque a gente precisa. Porque Deus está sempre perto. Deus, Ele está sempre por perto. Eu oro então para eu conseguir ter percepção de que Ele está perto, porque Ele já está perto. Eu busco a Ele com todo o meu coração para eu conseguir ter sensibilidade e sentir que Ele está aqui perto de mim. Eu vou ler a minha Bíblia para eu conseguir ouvir o que Ele fala, porque Ele está falando toda hora. Ele fala o tempo todo. É muito mais pela minha necessidade de perceber do que pela necessidade de ter que fazer alguma coisa para alcançar. Você consegue perceber o que eu estou querendo dizer?
Tem um programa que eu gosto pra caramba, MasterChef. Eu já falei isso lá no Retiro, vou falar de novo aqui. Sabe o MasterChef que passa na Band? É um programa que as pessoas vão lá, se inscrevem para cozinhar e etc e tal. Aí eles fizeram uma versão júnior, que vão várias crianças. Vocês já viram essa versão? Eu gosto pra caramba disso, mas eu notei uma coisa interessante ali. Enquanto as crianças estão ali desenvolvendo aquelas comidas e tal, e eu fiquei impressionado como uma criança faz umas comidas tão elaboradas assim. Eu faço no máximo arroz, feijão e ovo. Eu faço arroz, pelo menos. Tem gente que eu aprendi, morando sozinho, eu acabei aprendendo essas coisas. Mas eu só faço isso, não sei fazer nada além, talvez um macarrão. Mas eu fico impressionado assim, as crianças estão lá fazendo as comidas delas, e aí às vezes as câmeras filmam os pais olhando para as crianças fazendo aquilo ali. Então o pai está olhando aquilo ali, cheio de orgulho, cheio de prazer pelo filho, sabe? Só que o filho está ali fazendo a comida, e ele não faz a menor ideia que o pai está olhando para ele enquanto ele está fazendo aquela comida. Isso me impressiona, porque isso mostra um pouco do que é a nossa vida no nosso dia a dia. Às vezes a gente não tem ideia de que o nosso pai está olhando, cheio de orgulho, e gostando do que a gente está fazendo, e se importando, e querendo que a gente realmente dê certo e faça aquilo ali perfeito no fim. Mas ele está ali, e ele está olhando, e ele está se agradando da nossa vida. Ele está por perto. Ele ama estar perto de você. Ele ama estar do teu lado. Todas as coisas que a gente faz que não sejam pecado agradam o coração de Deus. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas sabe quando você realiza uma tarefa no seu trabalho e você manda bem nela? Sabe quando você se dedica à sua família, quando você elogia a tua esposa, quando você faz alguma coisa pelos teus filhos, legal? Sabe quando você pega um instrumento e toca bem esse instrumento, sem você precisar estar aqui na igreja, nesse palco aqui, tocando aqui, mas você tocando no seu quarto? Sabe quando você vai bem numa prova que seja que você faça? Sabe quando você se encontra com seus amigos? Sabe quando você saboreia uma pizza gostosa? Pena que o Marcão não está aqui hoje, que eu falo, Marcão, eu ia gostar desse exemplo. Cara, Deus, Ele se amarra em participar disso com você. A gente precisa ter isso em mente, porque às vezes a gente acha que Deus só vai se agradar quando eu oro, ou quando eu leio a Bíblia, ou quando eu estou aqui numa igreja. Ele também se agrada com isso, mas Ele quer estar com a gente em todo o tempo. Deus conosco. Jesus, Emanuel. Jesus quer a gente em todos os momentos. Isso é Deus conosco que traz salvação. Jesus perdoa os nossos pecados e torna possível que a gente tenha a presença dEle em todos os momentos da nossa vida. Isso não é maravilhoso? O perdão dos nossos pecados pelo sacrifício de Jesus Cristo, Ele veio trazer proximidade com Deus em todos os momentos da sua e da minha vida. Em todos os momentos, em todos os aspectos, em todas as situações. E aí a gente vai entender o que o salmista quer dizer quando ele diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Lembram da tragédia da queda? Antes dela era assim, era contato perfeito, era conversa, era toque, era proximidade. Deus tinha contato pessoal, sentia prazer em estar perto. E Jesus veio restaurar todas as coisas que tinham sido perdidas. Essa é a salvação que a gente recebe em Jesus, além da vida eterna. Jesus é Deus conosco, que salva. E a segunda implicação para a nossa vida, e a segunda consideração que eu quero fazer com a gente aqui essa noite, é que a gente pode ter paz, porque a gente tem um Deus conosco. E eu vou falar da questão da paz. No relato do nascimento de Jesus, assim que ele nasce, o texto vai dizer que uma multidão de anjos aparece aos pastores louvando e dizendo, está lá em Lucas 2, versículo 14, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando Jesus nasce, a glória é dada a Deus e os homens podem ter o privilégio de viverem a paz. Eu e você hoje podemos ter o privilégio de viver a paz. Que paz é essa? Que paz é essa que a Bíblia está ensinando para a gente? A paz aqui se refere à pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, muito mais do que a não realização de uma guerra, muito mais do que a não existência de uma ansiedade no nosso coração, a paz que a Bíblia ensina é uma paz muito mais completa, é uma paz muito mais perfeita. Vários textos bíblicos vão apontar para a gente que o nome do Messias é paz.
E aí eu vou falar aqui de algumas referências. Por exemplo, o profeta Isaías diz lá no capítulo 9, versículo 6, o Messias é chamado de príncipe da paz. A última palavra que Jesus disse para os discípulos dele na despedida, isso está lá em João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. A primeira palavra de Jesus ressuscitado, qual é? Paz seja com vocês. Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo vai escrever assim, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E depois Paulo vai aprofundar esse conceito lá em Efésios capítulo 2, versículo 14. Ele diz, pois ele é a nossa paz. A gente não apenas tem a paz que Jesus Cristo oferece para a gente, mas ele é a paz. Jesus é a paz. Quantas relações existem entre Cristo e a paz? Jesus Cristo é paz em sua própria pessoa, na sua forma essencial. E essa é uma paz pessoal que habita hoje no nosso coração. Quanto mais a gente consegue viver essa paz e a gente coloca ela em prática, mais o mundo vai experimentar paz. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Paulo escreve assim, e eu falei sobre esse texto com um pouco mais de detalhe no Go há 3 semanas atrás. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus. Amém? A paz de Deus, ela é tão forte, ela é tão poderosa, que ela consegue manter a gente firmado em Jesus. Ela consegue manter a gente firmado na rocha. É uma paz tão sólida que é capaz de proteger o nosso coração e a nossa mente, ou seja, os nossos sentimentos, os nossos desejos e toda a nossa razão em Jesus. Todas as coisas que a gente sente, que a gente deseja e todas as coisas que a gente pensa, elas vão ficar seguras quando a gente tiver a paz de Deus no nosso coração. E aí Moody, um daqueles heróis da fé, que foi considerado um dos heróis da fé ao longo da história da igreja, ele escreve num comentário bíblico dele, ele repara uma coisa muito interessante nesse texto aqui. Ele fala que esse guardar, que quando Paulo diz, a paz de Deus guardará a nossa mente e o nosso coração, esse guardar aqui no grego é frourel, que era uma expressão militar grega que significava montar guarda, defender. E aí ele vai dizer que, com uma metáfora extraordinária, Paulo aqui descreve a paz de Deus como uma sentinela à frente do nosso eu interior, guardando a nossa mente e o nosso coração. Isso não é maneiro? Essa é a paz de Deus. A gente não sente apenas a paz que enche o nosso coração, mas essa paz ela começa a guardar a gente de episódios futuros, de medo, de preocupação, de ansiedades. Essa é a paz de Deus que excede a todo entendimento. A paz mantém a gente firme em Jesus. Ele é a verdadeira paz. Quantas vezes a gente ouve que o mundo precisa de paz, quanta guerra a gente tem visto, quanta violência, quanto medo. Isso é falta de Jesus. É isso que a Bíblia ensina para a gente de uma forma mais prática. Para o cristão verdadeiro, para a gente que ama Jesus, o contrário de paz não é violência, nem é ansiedade. O contrário de paz é falta de Jesus. O contrário de paz é a falta de Cristo. Ou seja, se a gente quer que o nosso bairro viva em paz, que a nossa cidade experimente paz, que o nosso estado comece a viver em paz, a gente não precisa criar outra ONG para falar sobre a paz, a gente precisa falar de Jesus para as pessoas. É isso que a Bíblia ensina para a gente. Se a gente está com medo do nosso futuro, se a gente está preocupado, a gente precisa aprender a passar mais tempo com Jesus, aprendendo a confiar que todas as coisas contribuem para o bem dos que o amam. É isso que a Bíblia ensina para a gente, e é isso que o trecho de Filipenses que a gente leu agora aqui ensina. Não andem ansiosos por coisa alguma. E naquela época, os filipenses estavam passando por uma perseguição muito forte. Então, Paulo escreve com isso em mente. Ele estava, óbvio, lembrando disso, os filipenses passando por uma perseguição, ao mesmo tempo tinham os judaizantes querendo colocar aquela cultura judaica ali nos cristãos novos convertidos, e Paulo vai dizer, olha só, não andem ansiosos por coisa alguma, antes de tudo, apresentem os seus pedidos a Deus.
apresentem os seus pedidos a Deus, ou seja, ore mais. A gente precisa orar mais. Eu e você precisamos orar mais. Hudson Taylor diria o seguinte: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. E assim precisa ser a vida do cristão. A gente tem que entender que quando a gente ora, Deus que trabalha. Em muitas situações da nossa vida, Ele é o único que vai conseguir resolver o momento que a gente estiver passando. Em geral, quando a gente está em paz, a gente consegue focar no que importa de verdade. Porque a gente está cheio de Cristo e Ele vai dar para a gente a direção e a coragem para a gente viver o que Ele quiser que a gente viva. Eu e você, a gente tem um Deus que traz paz verdadeira por causa de Jesus. E hoje a gente pode viver em paz, porque Jesus é Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Eu enfatizei aqui duas principais implicações de Deus Emanuel: salvação e paz. Então, quais são as aplicações disso para a nossa vida, no nosso dia a dia? Como que eu pego isso e trago para as minhas atitudes diárias? Em primeiro lugar, uma vez que a gente tem salvação, a gente deve viver o amor. Não estou falando para a gente viver em amor, nem pelo amor, mas a gente deve viver o amor. A gente precisa viver o amor. Deus é amor. Uma vez que Ele está conosco, que Ele é Deus conosco, uma vez que Ele restabeleceu o nosso relacionamento com Ele, que Ele resolveu o nosso problema, a gente agora precisa viver como Ele. A gente precisa viver igual a Jesus. A gente deve viver uma vida cheia de amor. E aqui eu não estou querendo falar de um amor romântico, um amor bonito, um amor desses que a gente vê em filme. Não estou querendo falar disso não. Estou falando de um amor que reflete em ação concreta. Sabe? Um amor que realmente faz com que as nossas atitudes mostrem Jesus para as pessoas. Um amor que dá fruto. As pessoas à nossa volta, no nosso meio social, os nossos amigos que ainda não conhecem Jesus, eles podem até não acreditar que existe um Deus, mas se a gente viver um amor verdadeiro, eles não vão poder contrariar a verdade das nossas atitudes. Eu trouxe aqui uma maçã, certo? Eu não sei você, mas eu nunca vi uma macieira na minha vida. Alguém aqui já viu uma macieira? Pô, uma galera, legal. Eu nunca vi. Tá? Então vocês me perdoem, eu nunca vi uma macieira. Mas eu conheço uma maçã. Eu sei como é que é uma maçã. Eu gosto de maçã. Eu não vou comer aqui para não estragar o exemplo. Mas eu nunca vi uma macieira na minha vida. Isso não impede o fato de eu olhar para uma maçã e acreditar, cara, existe maçã. A maçã é real, ela é verdadeira. Da mesma forma, as pessoas podem até não acreditar que existe um Deus, mas elas nunca vão poder contrariar que o amor que a gente vive, que a gente prega, realmente existe. E se ele existe, ele vem de alguém, mesmo que eu não saiba que esse alguém existe, é impossível eu falar que esse alguém não exista. Mais ou menos isso que eu quis dizer com esse exemplo aqui. Eu nunca vi uma macieira na minha vida, mas a maçã existe. E contra esse fato aqui eu não posso argumentar. As pessoas podem até acreditar que não existe um Deus, mas o amor que a gente vai demonstrar para elas com relação às coisas que Ele tem feito na nossa vida, elas nunca vão poder negar esses fatos. Nunca vão poder negar esses fatos. Se elas virem os frutos, elas vão saber que existe quem o fez nascer. A gente deve viver um amor que faz a diferença. E isso significa eu me arrepender dos meus pecados, eu começar a adorar a Deus e falar dele para as pessoas. Ou seja, evangelizar, responder ao chamado principal. E eu vou falar uma coisa aqui, viver o amor, na maioria das vezes, significa evangelizar, tanto com as nossas atitudes, quanto com as nossas palavras. Uma coisa que a gente não vai discordar aqui é que Deus é bom. Deus é bom, e as pessoas precisam saber que Deus é bom. Deus perdoa os nossos pecados e as pessoas precisam saber que Ele pode perdoar pecados. A gente precisa espalhar isso para o mundo. E isso é muito mais simples do que parece. Eu sei que às vezes a gente fica com um pouco de medo, às vezes a gente fica preocupado, mas a gente só precisa falar do que Jesus Cristo fez na nossa vida. A gente só precisa falar o que Ele representa para a gente hoje. O que eu sinto quando eu leio a Bíblia? É muito fácil eu falar, cara, eu sinto uma paz que eu não consigo explicar. É fé. É eu viver isso aqui o dia a dia e realmente perceber que nos momentos difíceis Ele me consola, Ele está do meu lado, mesmo que meus problemas não se resolvam imediatamente.
É fácil fazer isso com as pessoas que ainda não conhecem Jesus. A gente só precisa falar o que Cristo fez na nossa vida, o que Ele representa para a gente hoje, o que a gente sente quando a gente vive essa vida. É muito simples. E aí outra sugestão que é mais simples ainda. Você pode só convidar as pessoas. Você pode só convidar as pessoas a irem para a sua célula ou a virem aqui na igreja conhecer. Aí eu vou falar para vocês de uma estatística que existe na igreja em célula. Um livro foi escrito em 1991, por dois americanos chamados Richard Price e Pat Springer. E eles chegaram na seguinte estatística que eu vou falar agora aqui, só sobre o convite, guarda isso no seu coração. Eles dizem o seguinte: se você convidar 25 pessoas para irem a uma célula, estatisticamente, 15 pessoas vão aceitar o seu convite. De 25 que você convida, 15 vão aceitar esse convite. Das 15 que vão aceitar o convite, aproximadamente 8 ou 10 vão aparecer realmente na célula, certo? Das 15 que vão aceitar o teu convite, 8 ou 10 mais ou menos vão aparecer ali na célula. Das 8 ou 10 que vão realmente aparecer, 5 ou 7 mais ou menos vão se tornar participantes regulares do grupo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se você sozinho, durante um ano, convidar uma pessoa por semana, você consegue multiplicar a tua célula sozinho. Estatisticamente falando, pode ser que você multiplique mais rápido do que um ano. Só convidando. Só estou falando de convite. Oi, tudo bem? Cara, tem uma reunião legal que eu conheço. Vamos lá. Só isso. É só isso que a estatística vai dizer. Isso sem falar de orar pelo amigo de oração. Isso sem falar de realmente viver aquilo que Deus quer que a gente viva no nosso dia a dia. E a paz que a pessoa que está angustiada vai sentir e não vai conseguir não mais viver sem Jesus. Sem falar dessas coisas, só convite. Isso é viver o amor por a gente ter sido salvo. A gente se importar com os outros, assim como Deus se importou com a nossa vida. Se a gente tem salvação por ter um Deus conosco, a gente precisa viver esse amor que sempre esteve presente do nosso lado e fazer a diferença. Apresentar Jesus para as pessoas com esse amor que hoje mora no nosso coração. A gente deve viver o amor que vem de entender que Jesus é Deus conosco. E aí, qual a segunda aplicação disso tudo aqui para a nossa vida? Uma vez que a gente tem paz, a gente pode focar no que é relevante de verdade. Uma vez que a gente tem paz no nosso coração, a gente consegue colocar todos os nossos esforços no que realmente importa. A paz, como a gente leu aqui e aprendeu, ela guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Por isso a gente consegue focar no que Jesus quer que a gente seja de verdade. Então a gente precisa ter a atitude, a coragem de quem entendeu essa mensagem. Ou seja, se Deus estiver te chamando para mover, se Deus estiver te chamando para a obra dele, se Deus estiver te chamando para alguma coisa que ele quer fazer, sai do seu lugar de conforto. Sai do seu lugar de conforto, faz aquilo que Deus está te chamando. A gente precisa aprender a confiar na vontade de Deus. Eu e você precisamos aprender a confiar na vontade do nosso Salvador. E eu vou contar a história de uma mulher chamada Joni Eareckson. E essa história aconteceu mais ou menos entre a década de 30 e 40. Na época ela era uma jovem ainda, muito jovem. Era uma jovem que vivia numa família bem estruturada, tinha uma situação financeira muito boa, ela era saudável, ela praticava esportes, ela ia sempre a uma igreja, ela era super comprometida com as coisas dessa igreja, era uma cristã realmente. E aí, um certo dia, ela foi mergulhar numa baía, lá nos Estados Unidos. E aí ela conta que, quando ela estava subindo para a superfície, ela sentiu que a cabeça dela tinha batido numa rocha. E ela conta que ela sentiu alguma coisa semelhante a um choque junto com uma vibração. E aí ela fala que os braços e as pernas dela pararam de reagir aos impulsos que ela estava mandando e a vontade dela de ir para cima. Então ela ficou imóvel. Só que ela conta que uma maré de repente levou ela para cima e a irmã dela correu, conseguiu pegar ela na superfície, tirar, coloca numa ambulância e corre para o hospital. Depois de vários exames veio a notícia. Ela ficou tetraplégica. Ela ficou arrasada com Deus. E ela conta que 2 anos depois do acidente, ela ainda estava muito triste, mas a vida espiritual dela estava muito mais intensa e a fé dela estava muito mais forte. E aí, em 1979, ela criou uma organização chamada Joni e Amigos, para ajudar várias pessoas
nessa situação, que ficam tetraplégicas. E aí ela fala numa das palestras dela o seguinte: quando aprendemos a depender da soberania de Deus, fixando e centrando nossos pensamentos nessa realidade inabalável e imutável, podemos experimentar grande paz interior. Os nossos problemas podem não mudar, as nossas dores talvez não diminuam, nossas perdas talvez não sejam restituídas, mas o poder das coisas que nos abatem é vencido quando descansamos no fato de que Deus está no controle. Amém? Amém. Isso é focar no que realmente importa. Isso é conseguir focar de verdade nas coisas que Jesus quer, por possuirmos a paz verdadeira no nosso coração. A paz que só Ele pode trazer. Essa história aqui, essa mulher, ela conseguiu viver essa paz, apesar de toda a angústia que se abateu sobre ela no primeiro momento. Todo aquele desespero, o que vai ser da minha vida daqui para frente? Mas é assim que Deus quer que a gente seja. Ele está conosco, Ele está do nosso lado em toda e qualquer situação. Eu e você, a gente tem acesso à paz que excede a todo entendimento, que guarda mente e coração. Agora a gente precisa colocar o foco da nossa vida no lugar certo. A gente precisa aprender a fixar os nossos olhos em Jesus. Amém? Eu queria concluir dizendo que Jesus é o nosso grande Deus conosco. Jesus é o nosso grande Deus conosco. Aconteceu uma tragédia, aconteceu uma coisa horrível, mas assim como uma criança pequena que vai até a geladeira sozinha para buscar um leite para tomar, e de repente esse leite se esparrama pelo chão, essa criança não faz ideia de como limpar essa bagunça. A gente tem um Deus que é um pai que pega a gente pelo colo e ajuda a gente a limpar essa bagunça. É isso que Deus faz com a nossa vida. É isso que Deus fez com você. É isso que Deus fez comigo. E Ele hoje está do nosso lado. É um Deus cheio de paciência e amor, que limpa a nossa bagunça. Ele limpa o estrago que a gente fez. Ele resolve o nosso problema e traz a gente para perto. Hoje a gente tem a salvação da nossa própria vida, para viver o amor verdadeiro, um amor que mostra Jesus para as pessoas, um amor que apresenta Jesus, o nosso Salvador, para o mundo. E hoje a gente tem uma paz que firma o nosso coração e a nossa mente em Jesus, ajudando a gente a focar numa vida santa, numa vida que faz sentido. Richard Niebuhr, ele falou certa vez o seguinte: as grandes revoluções cristãs não vêm por meio da descoberta de alguma coisa que não era conhecida antes. Elas acontecem quando alguém aceita radicalmente uma coisa que esteve sempre aí. A gente precisa aceitar o fato da gente ter hoje um Deus conosco, que perdoa todos os nossos pecados e que traz uma paz verdadeira para o nosso coração. Assim, coisas grandiosas, até mesmo uma revolução, vão começar a acontecer através da tua vida e através da minha vida. Jesus, Emmanuel, Deus conosco, o Deus que se importou com você, o Deus que se importou comigo. Deus conosco significa que a gente hoje tem tudo o que a gente precisa para responder ao chamado e fixar os nossos olhos somente em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Você pode fechar o seu olho, baixar a sua cabeça? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque você transforma a nossa mente, o nosso coração. Como é bom a gente ter um Deus tão amoroso e tão perfeito como você, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que realmente pode transformar o nosso coração, Senhor. A gente nunca conseguiria fazer isso sozinho. Obrigado porque desde a criação, desde o início de tudo, você se importou com a nossa vida, Pai. Obrigado porque você resolveu o nosso problema, você nunca deixou a gente sozinho. Você nunca ignorou a gente, Deus, você nunca virou as costas. A gente que fez isso tudo, e mesmo assim você amou a cada um de nós. A gente nunca vai entender esse amor, Senhor. A gente nunca vai entender o porquê que você quer tanto a gente por perto, mas a gente te ama tanto hoje, Deus. A gente é tão grato por isso, a gente é tão feliz, Senhor, por ter tudo isso revelado hoje para a gente, para o nosso dia a dia. Como isso faz diferença, Senhor. Como é bom, logo mais à noite, a gente voltar para a nossa casa, a gente dormir em paz, Senhor. Como é bom amanhã a gente acordar, mesmo com esse caos que a gente está vivendo no nosso país, ter certeza de que a gente tem você do nosso lado, um Deus que se importa. Como é bom a gente saber que a gente pode viver todos os dias da nossa existência do Teu lado, Senhor. Muito obrigado.
Muito obrigado porque você trouxe essa salvação para a gente, Deus. Essa salvação que se importa com a gente todos os dias. E obrigado porque você trouxe a paz verdadeira que inunda o nosso coração e ajuda a gente a viver independente das circunstâncias. A gente te agradece por tudo, Senhor. A gente te agradece por todo esse amor e por tudo isso que você faz por cada um de nós. Muito obrigado. Recebe toda a nossa adoração, Senhor. No nome de Jesus. Amém.